A Jornada do Milionário e o Mendigo Negro, uma história de esperança. Era um verão quente de 1965, quando tudo começou a mergulhar em um turbilhão. Josefina Almeida Santos, aos 75 anos, decidiu finalmente contar sua história. Uma história de amor, traição e recomeços. Mas vamos voltar àquele dia ensolarado em uma pequena cidade, onde o destino parecia brincar com suas vidas. Josefina estava prestes a se casar com Otávio. Um homem de sorriso afiado e olhar possessivo, que a tratava como uma boneca em uma vitrine. Mas naquele festival, enquanto se perdia na música e nas risadas, o inesperado aconteceu. Um rosto familiar surgiu na multidão. Alfredo, seu primeiro amor. O garoto chamado de Mendigo Negro, por ter crescido na pobreza das favelas. Em um instante, todas as memórias do passado voltaram com força. Os sussurros, os longos encontros às escondidas, a paixão ardente que nunca realmente se apagou. O som da sanfona enchia o ar e a atmosfera pulsava. A alegria da festa contrastava com um aperto no peito de Josefina, que sentiu a pressão do olhar crítico de Otávio em todas as direções. Foi como se o mundo desmoronasse ao redor, quando, num momento de fraqueza, ela se deixou levar e trocou um beijo com Alfredo. O calor do afeto se misturou com o veneno da culpa. Assim que Otávio soube, o escândalo tomou conta da cidade como um incêndio fora de controle. E a humilde família de Josefina logo se viu cercada por críticas afiadas como facas. A pressão aumentou até que ela decidiu. Era hora de deixar aquela cidade. E com isso, os julgamentos corrosivos que a alcançavam a cada esquina. Porto Alegre era seu novo lar em busca de uma nova vida. Mas os traumas do passado pareciam arrastar-se como sombras. Mesmo lá, apreciar o calor da nova cidade era uma tarefa difícil. Foi percebendo que tinha talento para a costura que encontrou algum conforto. Em pouco tempo, abriu seu próprio ateliê, um espaço onde podia criar e transformar retalhos em sonhos. Contudo, mesmo enquanto prendia e alinhavava tecidos, as memórias de Otávio e de sua traição a perseguiram. Com o tempo, Josefina se casou novamente, mas a vida lhe fez passar por mais desafios, incluindo a infertilidade. Seu sonho de ser mãe parecia um eco distante, até que decidiu adotar duas meninas, Clara e Luía. O amor floresceu em seu coração como um campo de flores silvestres. A felicidade finalmente parecia palpável, mas a radiante paz foi novamente ameaçada. Como se o passado quisesse um retorno triunfante. Otávio reapareceu, agora um político influente, disposto a apagar as marcas do que se passou. A pressão social voltou com força total. Ele queria que ela negasse suas memórias, que escondesse suas experiências dolorosas. Mas Josefina estava diferente agora. Sua identidade e o conceito de família que havia construído com tanto esforço estavam em jogo. O que seria da mulher que havia reescrito sua história se cedessem a esse antigo amor? Enquanto suas filhas começavam suas próprias jornadas de vida, Josefina enfrentava o grande dilema: manter sua liberdade ou ceder ao peso do passado. A luta estava longe de acabar e a questão ainda pairava no ar. Realmente conseguiria manter o que a tornava única diante da pressão e das obrigações que a espreitavam? Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Josefina se perdia em suas lembranças, a cidade pulsava diante dela. A pressão de Otávio pairava como uma nuvem negra, mas a força de sua nova vida com Clara e Luía a mantinha firme. Ela sabia que o passado queria um pedaço dela, mas não estava disposta a abrir mão do que conquistou com tanto esforço. E num momento de calmaria, em meio a uma rotina que começava a fazer sentido, a reviravolta chegou como um raio em céu claro. Era uma manhã ensolarada, quando Clara veio correndo, o olhar cheio de entusiasmo, misturado com uma sombra de preocupação. Mãe, pai está em casa! A voz da menina tremia, mas o tom distraía de qualquer desespero. Ele está aqui? Por quê? Josefina perguntou, o coração acelerando, o pensamento de Otávio no seu lar. Era um fardo pesado demais para suportar. Ele disse que quer conversar. Clara hesitou, vendo a expressão da mãe mudar rapidamente. Mas antes que Josefina pudesse fazer mais perguntas ou reagir, Luía, a mais nova, entrou na sala. Mãe, ele trouxe algo! E nas mãos pequenas, brilhosas e inocentes, estava uma caixa de papel envolta em um belo laço. O recipiente estava pronto para revelar segredos há muito enterrados. Com a pressa de um relâmpago, Josefina pegou a caixa, hesitante, mas já ouvindo os ecos de um passado que pensou ter deixado para trás. Ao abrir, uma reviravolta incrível aguardava. Dentro, uma folha de papel amarelada e desgastada, com uma caligrafia que a fez gelar. Era uma carta escrita por Alfredo, seu primeiro amor. O que ela estava fazendo ali naquele momento? Essa carta menciona você e a adoção das meninas. Clara murmurou, os olhos cheios de perguntas. O que isso significa, mãe? O mundo parecia girar como um tornado ao redor de Josefina. A carta revelava um segredo devastador. Alfredo não tinha apenas sobrevivido, mas tinha estado presente em cada fase de sua vida. As meninas eram, de alguma forma, ligadas a ele, o que, de repente, se tornava uma enorme teia de conexões, como se cada escolha que fez estava interligada. Josefina tentou se manter firme, mas sentia a adrenalina correr pelas veias. O que Alfredo sabia? O que mais ele tinha que contar? Os sussurros do passado ecoavam, e ela não podia evitar sentir a pressão sobre seus ombros. O dilema que havia enfrentado agora pareceu pequeno diante dessa nova realidade. A sua liberdade e a identidade que lutou para estabelecer estavam em perigo. Como? Otávio soubera? O que ele queria dela agora? Seu olhar se voltou para Clara e Luía, as tão amadas filhas, que estavam prestes a descobrir muito mais do que esperavam. O peso da decisão se tornava insuportável. Seria isto uma armadilha de Otávio? Ou uma oportunidade de enfrentar
o que ela realmente era. Uma verdade estava prestes a ser desvendada, clara como o sol. O que aconteceria agora, após essa revelação? As nuvens se formavam novamente no horizonte, e com elas, um mistério inquietante pairava no ar. O passado finalmente voltando para cobrar o que era seu. Josefina ficou paralisada, o olhar fixo na carta que Clara segurava. O peso da revelação parecia transformá-la em pedra. Um segredo escondido no fundo daquelas palavras amareladas. Um fio invisível, conectando seu passado ao presente. O quê? Você quer de mim, Alfredo? Ela murmurou quase sem som. O coração batia acelerado. As perguntas se acumulavam na sua mente como nuvens escuras. Clara e Luia estavam próximas, olhando para a mãe com expressões de preocupação. Mãe, quem é Alfredo? Perguntou Luia, confusa. Por que essa carta é tão importante? Josefina sentiu um nó na garganta. Ela hesitou, lutando para encontrar as palavras. Uma revelação novamente. O passado surgindo em sua porta. E agora, com as meninas ali, bem na linha de frente. Ele foi meu primeiro amor, disse Josefina, a voz embargada. Mas isso foi há muito tempo. Ela respirou fundo, tentando tomar controle da situação. Mas antes que considerasse contar a verdade, um barulho crescente vindo da porta chamou sua atenção. Clara olhou para a entrada, os olhos arregalados. Mãe, tem gente lá fora! O alvoroço se intensificava. Todos os olhares da casa se voltaram para a porta quando um grupo de pessoas começou a se aglomerar na calçada. Algumas parecendo confusas, outras com expressões de raiva. É ele! É Otávio! Disse Clara, apontando, e o coração de Josefina se apertou. Otávio estava lá, cercado por alguns dos amigos mais influentes, e a tensão no ar era palpável. Ele se aproximou, seu olhar penetrante escaneando a cena em busca de Josefina. Mãe, o que ele quer? Luia perguntou, a preocupação na voz, tão clara como a neve. O que Otávio queria? A dúvida crescia. Josefina não sabia o que ele tinha planejado. Uma multidão se formava, sussurros preenchendo o espaço, enquanto todos tentavam entender o que estava acontecendo. Josefina! Otávio gritou, sua voz poderosa. Cortando o ar! Precisamos conversar agora! Ele parecia decidido, mas havia algo em seu tom que mandava calafrios pela espinha dela. Havia uma urgência, uma ameaça. Você precisa saber a verdade, e não só sobre a sua nova vida. Essa carta, essa vida dupla. Ele segurou a mão de Alfredo, que estava atrás dele, com uma expressão serena, mas um olhar que dizia tudo. E então, tudo virou um caos. De repente, Otávio jogou uma bomba. Alfredo é o verdadeiro pai das suas filhas. Josefina! Ele se infiltrou na sua vida, fazendo você acreditar que podia ser feliz, quando, na verdade, ele queria destruir você desde o começo. A revelação paralisou Josefina. As palavras ecoavam em sua mente. Uma tempestade de sentimentos. O que era verdade e o que era mentira, como ele. Sabia disso? Clara e Luia olharam para a mãe confusas. O pânico começando a se instalar. Mãe? A carinha inocente de Luia parecia desorientada e Josefina sentiu um golpe de desespero. O murmúrio da multidão cresceu. Olhares de reprovação, alguns de simpatia. A pressão do mundo exterior voltava com força máxima. Você sempre esteve nas mãos dele. Otávio continuou agora mais intenso. E isso não vai mudar! Josefina sentiu um frio na barriga. A verdade estava sendo torcida de um jeito que ela nunca quis.
Seu corpo estava tenso. Como você pode dizer isso? Gritou a voz descontrolada. Isso é uma loucura! Um grito de Clara cortou o ar. Mãe, de verdade? As meninas olhavam para ela com expectativa e fazia-se um silêncio sepulcral. O coração de Josefina estava em pedaços. Olhou para a multidão, depois para Otávio e Alfredo, que agora se entreolhavam como se tudo estivesse muito claro. Mas a única certeza que tinha parecia despedaçada. Quem era ela realmente, agora? O que aconteceria com as filhas? Com a vida que havia construído? A verdade tinha muitas faces, e o tempo a empurrava para a última revelação, de um jeito que ela nunca imaginou. A cena parecia estática. Afinal, o passado não estava apenas de volta. Ele tinha tomado forma, e as consequências disso ainda estavam por vir. O que Josefina faria agora? O que de fato significava ser livre? A tensão pairava no ar como uma carga elétrica, esperando para se manifestar. E assim, os próximos passos eram incertos e perigosos. Josefina ainda estava sob o choque das revelações de Otávio. Seu coração pulsava como se quisesse escapar do peito. A multidão em frente à sua casa se tornara um mar de olhares inquisitivos. As perguntas sobre seu passado, suas filhas e qualquer esperança de estabilidade exigiu respostas que ela mal podia processar. O desespero a envolvia como uma névoa espessa. Josefina, você não pode simplesmente ignorar isso. Otávio insistia, impaciente, seus olhos brilhando com uma necessidade que quase se tornava ameaçadora. Alfredo, atrás dele, permanecia em silêncio, mas havia uma calma perturbadora em seu rosto. Aquela situação, aquele momento, estava prestes a se transformar em algo mais. Um pressentimento inquieto arrastou-se pela espinha de Josefina. Mãe, quem é realmente Alfredo? Clara perguntou confusa, e Luía segurava a mão da irmã, como se o toque a acalmasse. O que mais havia para contar? Josefina sentia a pressão subir. Entre a multidão indignada e a sua vida familiar, a mulher que era estava se desvanecendo. Ele foi apenas um amor do passado. Ela gritou, mas a firmeza de sua voz não sustentava a verdade que fazia tremer sua alma. O calor das palavras saía frágil, mas o futuro parecia se desdobrar em 1000 formas diante de seus olhos, e a pressão aumentava. Você quer saber a verdade, Josefina? Otávio continuou, e o ruído de inquietação percorreu a multidão. Ele se aproximou mais, a intensidade do olhar nunca a abandonando. Alfredo não é só o pai das suas filhas. A revelação pairava no ar, uma bomba prestes a detonar. O tempo parecia parar. Nesse instante, uma sirene soou ao fundo, rompendo a tensão. A comoção logo se transformou em caos quando um carro da polícia parou abruptamente na calçada. Com sirenes tocando, 2 policiais desceram rapidamente, em faces sérias. O que está acontecendo aqui? Um deles gritou, tentando assumir o controle da situação. Precisamos de respostas, Josefina! Um deles se virou para ela, o olhar firme, e a pergunta que ele fez atingiu como um golpe. Você está segura aqui? Tem algo que você não nos contou? O pânico assaltou Josefina. O que mais poderia acontecer? Ela mal assimilhava o momento e já havia surpresas demais. Alfredo, que estava em silêncio até então, deu um passo à frente e seu tom era desconcertante. Eu sou o motivo de toda essa confusão, ele declarou, a voz carregada de peso.
Mas o que você não sabe, Josefina, é que a verdade sobre nós não está apenas nas suas lembranças. Eu tenho algo mais. Algo que pode mudar tudo. Um uivo de murmúrios percorreu a multidão. Otávio parecia paralisar, o semblante enevoado de raiva e medo. O que Alfredo tinha para dizer? Uma parte de Josefina desejava puxar Alfredo de volta, silenciar suas palavras. Mas a outra parte, aquela que sempre buscou descobrir sua própria verdade, estava grudada na expectativa. Você precisa ouvir. Na noite em que tudo aconteceu, eu fiz algo que não deveria ter feito. Algo que mudaria nossas vidas permanentemente. Os batimentos cardíacos de Josefina aceleravam. Ela mal conseguia ouvir as perguntas incessantes das filhas. A sirene ainda ressoando ao fundo. Mas a verdade dele queria sair. Josefina, eu sou seu irmão. As palavras saíram como uma explosão. O ar ficou parado. A multidão se calou em total espanto. Um gaspe coletivo surgiu, misturado a uma confusão alucinatória. O mundo girava, e Josefina não sabia se estava sonhando ou despertando para um pesadelo. A imagem de Alfredo mudara, tornando-se uma figura sombria na sua vida. Não! Isso não pode ser verdade! Você não pode estar dizendo isso! A negação gritava dentro dela. É verdade! Eu não queria que você soubesse assim, mas a vida nos trouxe de volta para esse ponto. Ele parecia aflito, mas suas palavras cortavam como facas. O que isso significava? Não! Não! Clara e Luía se entreolharam, incapazes de compreender o que estava se passava. O peso da revelação deixara Josefina em frangalhos. O que mais permanecia escondido? Como decidir entre o amor de um irmão perdido e a vida que escolhera? A mente dela fervilhava com perguntas insuportáveis, e a única coisa que restava era um eco de incerteza na rua barulhenta. O que a faria agora? O que mais teria que enfrentar de um passado que nunca realmente escapou? Josefina ainda estava em estado de choque. A revelação de Alfredo ecoava em sua mente como um grito ensurdecedor. A multidão ao redor parecia flutuar em um mar de dúvidas e olhares curiosos. Clara e Luía, com os olhos arregalados, aguardavam uma resposta que parecia por um fio. O que você quer dizer com isso? A voz de Josefina era quase um sussurro, tremendo entre a negação e a necessidade de compreender. Sentia seu corpo encolher. A pressão do passado se apertava, quase a sufocando. Por favor, Josefina, deixe eu explicar. Alfredo estendeu as mãos. Sua expressão era uma mistura de desespero e esperança. A verdade é muito mais complexa do que você pensa. Eu só queria proteger você. Proteger a nossa família. Otávio, visivelmente irritado, avançou. Seus truques não vão funcionar dessa vez, Alfredo. Você não tem direito de entrar na vida dela e confundir tudo. É um manipulado e sabe disso. O homem avançou, os punhos cerrados. A tensão entre eles instantaneamente acendeu, como um incêndio prestes a consumir tudo ao redor. Mãe, isso é verdade? Clara perguntou, a voz cheia de uma mistura de medo e curiosidade. Luía segurava a mão da irmã, olhando de uma para a outra, buscando respostas que pareciam inalcançáveis. Josefina lutou para encontrar as palavras, sua mente girando. Então algo inesperado aconteceu. Um grito estridente irrompeu da multidão. Uma mulher se esgueirando pelo meio da aglomeração. Josefina, espera! A voz familiar parou todos os murmúrios.
Era Maria, sua melhor amiga de infância, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Você precisa saber a verdade, agora! Ela estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. As meninas estão em perigo! Disse Maria. E as palavras ressoaram como um trovão. Todos olharam perplexos. O que Maria estava insinuando? Como assim? O que você quer dizer, Maria? Josefina perguntou, o coração acelerado. O clima havia mudado. Agora uma nova ameaça pairava sobre elas. Otávio não é quem você pensa que ele é, Maria disse, quase gritando. Ele está envolvido em coisas terríveis. Não foi só Amir. Ele sempre teve um plano e pode afetar você e suas filhas. Você precisa sair agora. Os olhos de Otávio se estreitaram. Seus lábios se curvaram em uma expressão aborrecida. O que você está fazendo, Maria? Você não deveria estar aqui. Eu não me importo! A verdade precisa ser dita. Ela olhou para Josefina, o medo transparecendo. Otávio não vai parar. Ele quer o poder e a vida de vocês é um obstáculo. Você é a chave dele, a peça no jogo que ele não pode perder. Josefina sentiu como se o chão tivesse desabado sob seus pés. A revelação de Alfredo, a confusão de Otávio, tudo se entrelaçava. Do que você está falando? Que plano? Maria não hesitou. Ele fez algo com Alfredo. Eu soubemos há muito tempo atrás. Mas os perigos eram maiores que sua felicidade. O amor deles é parte de uma cilada que vai arruinar a vida de todas nós. A multidão começou a murmurar novamente, as vozes se elevando em um turbilhão. Isso é mentira, Otávio gritou. Mas a incerteza começava a se espalhar ao seu redor, como um nevoeiro pesado. Josefina, você precisa decidir. O que você vai fazer agora? Maria olhou para ela, os olhos cheios de uma determinação ardente. Uma escolha. Uma fuga ou um confronto? Josefina se sentiu congelada entre o que sempre foi e o que estava prestes a se revelar. Uma onda de adrenalina a invadiu. Eu não sei. Mas antes que pudesse decidir, o som de sirenes policiais altos ecoou nítido através da cena. Os policiais olhavam atentamente, observando cada movimento, como se aguardassem a ordem de agir. A tensão estava no auge. Uma escolha estava prestes a ser feita. Josefina, você não pode hesitar mais, Alfredo exclamou. Se a verdade sair, tudo acabar. Toda a nossa vida. O universo ao seu redor parecia estar prestes a explodir. O caos estava iminente. O que Josefina faria? A pergunta ecoou em sua mente, enquanto os olhares a pesavam como grilhões. O futuro dela, de suas filhas, estava nas suas mãos. Mas, e se essa escolha também selasse o destino de Alfredo e Otávio? E o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo mais uma vez. E assim, a luta pela verdade se tornava uma dança fracorosa entre amor, poder e traição. O que sucederia a partir daí? Um novo início ou um fim devastador? Josefina ainda estava em estado de choque. A revelação de Alfredo ecoava em sua mente como um grito ensurdecedor. A multidão ao redor parecia flutuar em um mar de dúvidas e olhares curiosos. Clara e Luía, com os olhos arregalados, aguardavam uma resposta que parecia por um fio. O que você quer dizer com isso? A voz de Josefina era quase um sussurro, tremendo entre a negação e a necessidade de compreender. Sentia seu corpo encolher. A pressão do passado se apertava, quase a sufocando. Por favor, Josefina, deixe eu explicar. Alfredo estendeu as mãos. Sua expressão era uma mistura de desespero e esperança. A verdade é muito mais complexa do que você pensa. Eu só queria proteger você, proteger a nossa família.
Otávio, visivelmente irritado, avançou. Seus truques não vão funcionar dessa vez, Alfredo. Você não tem direito de entrar na vida dela e confundir tudo. É um manipulador e... Sabe disso. O homem avançou, os punhos cerrados. A tensão entre eles instantaneamente acendeu, como um incêndio, prestes a consumir tudo ao redor. Mãe, isso é verdade? Clara perguntou, a voz cheia de uma mistura de medo e curiosidade. Luiz segurava a mão da irmã, olhando de uma para outra, buscando respostas que pareciam inalcançáveis. Josefina lutou para encontrar as palavras, sua mente girando. Então, algo inesperado aconteceu. Um grito estridente irrompeu da multidão. Uma mulher se esgueirando pelo meio da aglomeração. Josefina, espera! A voz familiar parou todos os murmúrios. Era Maria, sua melhor amiga de infância, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Você precisa saber a verdade agora! Ela estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. As meninas estão em perigo, disse Maria, e as palavras ressoaram. Como um trovão, todos olharam perplexos. O que Maria estava insinuando? Como assim? O que você quer dizer, Maria? Josefina perguntou, o coração acelerado. O clima havia mudado. Agora, uma nova ameaça pairava sobre elas. Otávio não é quem você pensa que ele é, Maria disse, quase gritando. Ele está envolvido em coisas terríveis. Não foi só amor. Ele sempre teve um plano, e isso pode afetar você e suas filhas. Você precisa sair agora. Os olhos de Otávio se estreitaram. Seus lábios se curvaram em uma expressão aborrecida. O que você está fazendo, Maria? Você não deveria estar aqui. Eu não me importo. A verdade precisa ser dita. Ela olhou para Josefina, o medo transparecendo. Otávio não vai parar. Ele quer o poder, e a vida de vocês é um obstáculo. Você é a chave dele, a peça no jogo que ele não pode perder. Josefina sentiu como se o chão tivesse desabado sob seus pés. A revelação de Alfredo, a confusão de Otávio, tudo se entrelaçava. Do que você está falando? Que plano? Maria não hesitou. Ele fez algo com Alfredo. E soubemos há muito tempo atrás. Mas os perigos eram maiores que sua felicidade. O amor deles é parte de uma cilada que vai arruinar a vida de todas nós. A multidão começou a murmurar novamente, as vozes se elevando em um turbilhão. Isso é mentira! Otávio gritou, mas a incerteza começava a se espalhar ao seu redor, como um nevoeiro pesado. Josefina, você precisa decidir. O que você vai fazer agora? Maria olhou para ela, os olhos cheios de uma determinação ardente. Uma escolha, uma fuga ou um confronto? Josefina se sentiu congelada entre o que sempre foi e o que estava prestes a se revelar. Uma onda de adrenalina a invadiu. Eu não sei. Mas antes que pudesse decidir, o som de sirenes policiais ecoou nítido através da cena. Os policiais olhavam atentamente, observando cada movimento, como se aguardassem a ordem de agir. A tensão estava no auge, uma escolha estava prestes a ser feita. Josefina! Você não pode hesitar mais! Alfredo exclamou. Se a verdade sair, tudo acaba. Toda a nossa vida. Nesse instante, um forte estrondo reverberou. A multidão, atônita, encarou o céu. Um carro se aproximou em alta velocidade, acelerando em direção à rua. Josefina sentiu o pânico explodir. O veículo perdeu o controle, derrapando em direção ao... Corra! Gritou alguém, mas era tarde demais. Um impacto violento cortou o ar. Os gritos ecoaram.
Clara e Luía se encolheram, os olhos arregalados de terror. Josefina conseguiu ver o carro atingir Otávio, arremessando-o para longe como uma boneca de pano. O mundo ao redor virou um caos. Pessoas corriam, algumas caindo, outras se espalhando tentando ajudar. E a sirene de polícia se intensificava, agora respondendo a mais um acidente. Alfredo gritou, mas o som confundiu-se com o barulho do impacto. O que estava acontecendo? A confusão tomava conta, enquanto Josefina tentava entender. Otávio estava caído, seu corpo imóvel na calçada, e o olhar de Alfredo passou de raiva a horror. Ele a olhou e a realidade parecia desmoronar mais uma vez. Não! Eles não podem levar ele! Gritou Alfredo, passando pela multidão em direção ao irmão que não se movia. O rosto dele estava vermelho e era como se um novo mistério estivesse se formando. Josefina mal conseguiu processar o que acontecia. Mas quando olhou para Clara e Luía, viu o medo nos rostos delas. E foi como se o mundo tivesse parado. Na confusão, uma mulher emerge do veículo danificado. Uma figura familiar, mas estranha. Desculpem pelo atraso, mas a verdade precisa vir à tona. E não estávamos prontos para esse momento. Josefina sentiu seu coração congelar. Era a mãe de Otávio. Mas como assim? O que ela tinha a ver com tudo? E o que mais ela poderia revelar? As sombras do passado estavam se movendo. Todos olhavam. A verdade finalmente começava a surgir das cinzas. Mas que verdade era essa aqui? A mulher parecia tão determinada a contar. O tempo parecia parar. E uma nova realidade se aproximava, prometendo mais surpresas, e com isso, a pergunta pairava no ar, como uma nuvem escura. O que viria a seguir? Josefina ainda estava em choque. A mulher à sua frente, a mãe de Otávio, parecia ser uma sombra de seu passado, mas também uma porta que levava a um futuro incerto. Todos os olhares estavam fixos nela. O tumulto aumentava. A multidão murmurava inquieta. E Clara e Luía ainda tremiam ao seu lado. Josefina, a verdade precisa ser dita agora! A mãe de Otávio insistiu, sem tirar os olhos de seu filho no chão, imóvel. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Sua voz, embora firme, parecia tremer com a responsabilidade do que ia revelar. O coração de Josefina acelerou. Do que você está falando? Sua voz saiu mais alta do que pretendia, cortando o silêncio pesado ao redor. Tentava a todo custo controlar a ansiedade que se acumulava em seu peito. A verdade sobre Alfredo e sobre Otávio. A mãe de Otávio começou a andar em círculos, gesticulando como se as palavras quisessem escapar dela. Você não entende. Isso tudo não é só um desentendimento qualquer. É muito maior. Otávio não é a única vítima aqui. E nem vocês. Josefina sentiu a cabeça girar. Como assim? O que você quer dizer com isso? Os sussurros da multidão se tornaram um eco distante. Tudo o que ela queria era proteger suas filhas. Mas agora parecia que um tsunami de revelações a ameaçava. Enquanto você estava com Alfredo, Otávio estava vivendo outra vida, outra verdade, e eu sabia disso. A mulher finalmente parou na frente de Josefina, o olhar aflito. Eu te imploro, você precisa saber antes que seja tarde demais. O pânico brotou em Josefina. O que você escondeu? Ela olhou para Alfredo, cujos olhos compartilhavam o mesmo horror de suas lembranças. O passado estava se revelando como um monstro. O que mais poderia estar oculto? Nesse instante, uma figura emergiu da multidão.
Um homem alto, com uma expressão severa e familiar. Mãe, o que você está fazendo? Os olhos de Alfredo se arregalaram ao reconhecer o irmão, Daniel. Ele não parecia feliz e um clima pesado pairava entre eles. Isso é um grande engano, Josefina. Não escute esta mulher. Ela está apenas tentando te manipular de novo. A multidão murmurava. Respirações retidas. Otávio no chão agora começava a se mover. E os policiais se aproximaram. A sirene agora alta e cortante. E se isso não fosse apenas sobre amor ou traição, mas sim sobre um segredo que poderia sacudir a estrutura de tudo? A mãe de Otávio finalmente revelou a voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Porque a verdade é que, Josefina, você é parte de uma família maior do que jamais imaginou. As palavras dela flutuavam no ar, um mistério não revelado que ameaçava engolir todos ali presentes. Clara, com seus olhos brilhantes de incerteza, olhou para a mãe. Mãe, o que isso significa? Daniel, você não pode fazer isso! A mãe de Otávio gritou, mas era tarde demais. Todos estavam prestes a descobrir o que realmente unia aqueles dois opostos. A dor do abandono e a verdade escondida por trás de tanto sofrimento. O eco de segredos enterrados. Josefina, não dá mais para esconder. Você precisa saber que Otávio e eu, nós éramos parte de um plano. Tudo isso é por causa de um legado. Os olhos dela começaram a brilhar com uma intensidade alarmante. Você não é apenas uma simples costureira. Você é parte de uma linhagem que eles querem destruir. Aquilo cortou como uma faca. Daniel ficou paralisado. Alfredo fechou os olhos enquanto uma onda de choque varria o resto da multidão. Não! Isso não pode ser verdade. O que você está dizendo? A luta interna de Josefina era palpável. Os policiais estavam cada vez mais próximos. Esta não é a hora para joguinhos. Precisamos de respostas. E temos que controlar isso. Eles pareciam cada vez mais determinados a descobrir a verdade. Então um grito cortou o ar. Alguém está se aproximando, disseram uma mulher. Era alguém que ninguém esperava. Josefina virou-se. Era uma outra figura familiar. Alguém que pertencia ao passado de todos ali. Uma chave que poderia abrir as portas da verdade. Aquela pessoa tinha o poder de conectar os pontos de um quebra-cabeça, que estava prestes a ser revelado. E agora, com todos os segredos prestes a vir à tona, quem realmente estava no controle? A tensão nos rostos da multidão crescia, e a história que parecia perto de uma conclusão, agora estava mais nebulosa do que nunca. O que mais elas escondiam? O que mais Josefina tinha que descobrir? O futuro dependia daquela verdade e mais. Um eco de dúvidas ecoou, deixando todos inquietos, esperando pelo desenrolar dos eventos. Josefina ainda estava em choque. A mulher à sua frente, mãe de Otávio, parecia ser uma sombra de seu passado, mas também uma porta que levava a um futuro incerto. Todos os olhares estavam fixos nela. O tumulto aumentava, a multidão murmurava inquieta e Clara e Luía ainda tremiam ao seu lado. Josefina, a verdade precisa ser dita agora. A mãe de Otávio insistiu, sem tirar os olhos de seu filho no chão imóvel. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Sua voz, embora firme, parecia tremer com a responsabilidade do que ia revelar. O coração de Josefina acelerou. Do que você está falando? Sua voz saiu mais alta do que pretendia.
cortando o silêncio pesado ao redor. Tentava, a todo custo, controlar a ansiedade que se acumulava em seu peito. A verdade sobre Alfredo e sobre Otávio. A mãe de Otávio começou a andar em círculos, gesticulando como se as palavras quisessem escapar dela. Você não entende. Isso tudo não é só um desentendimento qualquer. É muito maior. Otávio não é a única vítima aqui. E nem vocês. Josefina sentiu a cabeça girar. Como assim? O que você quer dizer com isso? Os sussurros da multidão se tornaram um eco distante. Tudo o que ela queria era proteger suas filhas. Mas agora parecia que um tsunami de revelações a ameaçava. Enquanto você estava com Alfredo, Otávio estava vivendo outra vida, outra verdade. E eu sabia disso. A mulher finalmente parou na frente de Josefina, o olhar aflito. Eu te imploro. Você precisa saber antes que seja tarde demais. O pânico brotou em Josefina. O que você escondeu? Ela olhou para Alfredo, cujos olhos compartilhavam o mesmo horror de suas lembranças. O passado estava se revelando como um monstro. O que mais poderia estar oculto? Nesse instante, uma figura emergiu da multidão. Um homem alto com uma expressão severa e familiar. Mãe, o que você está fazendo? Os olhos de Alfredo se arregalaram ao reconhecer o irmão. Daniel! Ele não parecia feliz. E um clima pesado pairava entre eles. Isso é um grande engano, Josefina. Não escute esta mulher. Ela está apenas tentando te manipular de novo. A multidão murmurava, respirações retidas. Otávio, no chão, começava a se mover, e os policiais se aproximaram. A sirene, agora alta e cortante. E se isso não fosse apenas sobre amor ou traição, mas sim sobre um segredo que poderia sacudir a estrutura de tudo? A mãe de Otávio finalmente revelou, a voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Porque a verdade é que, Josefina, você é parte de uma família maior do que jamais imaginou. As palavras dela flutuavam no ar. Um mistério não revelado que ameaçava engolir todos ali presentes. Clara, com seus olhos brilhantes de incerteza, olhou para a mãe. Mãe, o que isso significa? Daniel! Você não pode fazer isso! A mãe de Otávio gritou. Mas era tarde demais. Todos estavam prestes a descobrir o que realmente unia aqueles dois opostos. A dor do abandono e a verdade escondida por trás de tanto sofrimento. O eco de segredos enterrados. Josefina não tá sem mais para esconder. Você precisa saber que Otávio e eu, nós éramos parte de um plano. Tudo isso é por causa de um legado. Os olhos dela começaram a brilhar com uma intensidade alarmante. Você não é apenas uma simples costureira. Você é parte de uma linhagem que eles querem destruir. Aquilo cortou como uma faca. Daniel ficou paralisado. Alfredo fechou os olhos, enquanto uma onda de choque varria o resto da multidão. Não! Isso não pode ser verdade! O que você está dizendo? A luta interna de Josefina era palpável. Os policiais estavam cada vez mais próximos. Esta não é a hora para joguinhos. Precisamos de respostas e temos que controlar isso. Eles pareciam cada vez mais determinados a descobrir a verdade. Então, um grito cortou o ar. Alguém está se aproximando, disseram. Uma mulher. Era alguém que ninguém esperava. Josefina virou-se. Era uma outra figura familiar, alguém que pertencia ao passado de todos ali. Uma chave que poderia abrir as portas da verdade.
Aquela pessoa tinha o poder de conectar os pontos de um quebra-cabeça que estava prestes a ser revelado. E agora, com todos os segredos prestes a vir à tona, quem realmente estava no controle? Então, num movimento lento, o homem entregou um envelope marrom e amarelado para Josefina. Isso pode mudar tudo, ele disse, a voz carregando uma gravidade que parecia cortar a respiração dela. Com mãos trêmulas, ela abriu. As páginas dentro eram antigas, desgastadas, mas uma frase se destacou. Josefina não é apenas a legítima herdeira, mas o cerne de uma aliança secreta. A multidão pareceu se segregar em sussurros, vozes misturadas de horror e espanto. Clara e Luía seguravam as mãos da mãe, olhos arregalados de perplexidade. O que significava aquilo? A mãe de Otávio estava estática, o rosto pálido. Não! É perigoso você ler isso! Sua voz, quase um grito, rebentou o que restava de calma no ar. Ao abrir esse envelope, você pode colocar todos nós em risco. Josefina olhou para ela e depois para Alfredo. O choque foi profundo. A verdade que estava prestes a emergir poderia destruir o que ainda restava. Ela respirou fundo, sem saber que este momento de decisão mudaria tudo novamente. A confusão tornou-se uma tempestade dentro de si. O que mais falta revelar? Ela murmurou, o medo crescendo como uma sombra em sua mente. Josefina, não abra! Foi o que Daniel conseguiu dizer antes que algo estonteante acontecesse. Um estrondo soou, seguida de uma explosão ao longe. A cena se transformou em caos. As pessoas gritando, correndo, e o pânico se espalhando como um incêndio. O envelope escorregou de suas mãos e foi levado pelo vento, como se cada segredo que continha estivesse tentando escapar. E naquele instante, Josefina percebeu. O que havia sido revelado até então era só a ponta do iceberg. O que a explosão esquematizava não era apenas um evento físico, mas a revelação de um novo e sem fim labirinto de intriga. O que estava realmente em jogo? E quem, além dela, estava disposto a fazer o que fosse preciso para manter a verdade oculta? As perguntas ecoavam e, em meio ao caos, um pensamento se consolidava. Tudo aquilo ainda estava longe de terminar. O futuro delas, entrelaçado em segredos e promessas quebradas, estava apenas começando a se desvendar. Josefina ainda estava em choque. A mulher à sua frente, mãe de Otávio, parecia uma sombra de seu passado, mas também uma porta que levava a um futuro incerto. Todos os olhares estavam fixos nela. O tumulto aumentava. A multidão murmurava inquieta e Clara e Luía ainda premiam ao seu lado. Josefina, a verdade precisa ser dita agora! A mãe de Otávio insistiu, sem tirar os olhos de seu filho no chão, imóvel. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Sua voz, embora firme, parecia tremer com a responsabilidade do que ia revelar. O coração de Josefina acelerou. Do que você está falando? Sua voz saiu mais alta do que pretendia, cortando o silêncio pesado ao redor. Tentava a todo custo controlar a ansiedade que se acumulava em seu peito. A verdade sobre Alfredo e sobre Otávio. A mãe de Otávio começou a andar em círculos, gesticulando como se as palavras quisessem escapar dela. Você não entende.
Isso tudo não é só um desentendimento qualquer. É muito maior. Otávio não é a única vítima aqui. E nem vocês. Josefina sentiu a cabeça girar. Como assim? O que você quer dizer com isso? Os sussurros da multidão se tornaram um eco distante. Tudo o que ela queria era proteger suas filhas. Mas agora parecia que um tsunami de revelações ameaçava. Enquanto você estava com Alfredo, Otávio estava vivendo outra vida, outra verdade. E eu sabia disso. A mulher finalmente parou na frente de Josefina, o olhar aflito. Eu te imploro, você precisa saber antes que seja tarde demais. O pânico brotou em Josefina. O que você escondeu? Ela olhou para Alfredo, cujos olhos compartilhavam o mesmo horror de suas lembranças. O passado estava se revelando como um monstro. O que mais poderia estar oculto? Nesse instante, uma figura emergiu da multidão. Um homem alto, com uma expressão severa e familiar. Mãe, o que você está fazendo? Os olhos de Alfredo se arregalaram ao reconhecer o irmão. Daniel! Ele não parecia feliz, e um clima pesado pairava entre eles. Isso é um grande engano, Josefina. Não escute esta mulher. Ela está apenas tentando te manipular de novo. A multidão murmurava, respirações retidas. Otávio no chão começava a se mover, e os policiais se aproximaram, a sirene agora alta e cortante. Se isso não fosse apenas sobre amor ou traição, mas sim sobre um segredo que poderia sacudir a estrutura de tudo, a mãe de Otávio finalmente revelou, a voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Porque a verdade é que, Josefina, você é parte de uma família maior do que jamais imaginou. As palavras dela flutuavam no ar. Um mistério não revelado que ameaçava engolir todos ali presentes. Clara, com seus olhos brilhantes de incerteza, olhou para a mãe. Mãe, o que isso significa? Daniel, você não pode fazer isso. A mãe de Otávio gritou, mas era tarde demais. Todos estavam prestes a descobrir o que realmente unia aqueles dois opostos. A dor do abandono e a verdade escondida por trás de tanto sofrimento. O eco de segredos enterrados. Josefina, não dá mais para esconder. Você precisa saber que Otávio e eu, nós éramos parte de um plano. Tudo isso é por causa de um legado. Os olhos dela começaram a brilhar com uma intensidade alarmante. Você não é apenas uma simples costureira. Você é parte de uma linhagem que eles querem destruir. Aquilo cortou como uma faca. Daniel ficou paralisado. Alfredo fechou os olhos, enquanto uma onda de choque varria o resto da multidão. Não, isso não pode ser verdade. O que você está dizendo? A luta interna de Josefina era palpável. Os policiais estavam cada vez mais próximos. Esta não é a hora para joguinhos. Precisamos de respostas e temos que controlar isso. Eles pareciam cada vez mais determinados a descobrir a verdade. Então um grito cortou o ar. Alguém está se aproximando, disseram uma mulher. Era alguém que ninguém esperava. Josefina virou-se. Era uma outra figura familiar. Alguém que pertencia ao passado de todos ali. Uma chave que poderia abrir as portas da verdade. Aquela pessoa tinha o poder de conectar os pontos de um quebra-cabeça que estava prestes a ser revelado. E agora, com todos os segredos prestes a vir à tona, quem realmente estava no controle? Então, num movimento lento, o homem entregou um envelope marrom e amarelado para Josefina. Isso pode mudar tudo!
Ele disse, a voz carregando uma gravidade que parecia cortar a respiração dela. Com mãos trêmulas, ela abriu. As páginas dentro eram antigas, desgastadas, mas uma frase se destacou. Josefina não é apenas a legítima herdeira, mas o cerne de uma aliança secreta. A multidão pareceu se segregar em sussurros, vozes misturadas de horror e espanto. Clara e Luía seguravam as mãos da mãe, os olhos arregalados de perplexidade. O que significava aquilo? A mãe de Otávio estava estática, o rosto pálido. Não, é perigoso você ler isso! Sua voz, quase um grito, rebentou o que restava de calma no ar. Ao abrir esse envelope, você pode colocar todos nós em risco. Josefina olhou para ela e depois para Alfredo. O choque foi profundo. A verdade que estava prestes a emergir poderia destruir o que ainda restava. Ela respirou fundo, sem saber que este momento de decisão mudaria tudo novamente. A confusão tornou-se uma tempestade dentro de si. O que mais falta revelar? Ela murmurou, o medo crescendo como uma sombra em sua mente. Josefina, não abra! Foi o que Daniel conseguiu dizer antes que algo estonteante acontecesse. Um estrondo soou, seguido de uma explosão ao longe. A cena se transformou em caos. As pessoas gritando, correndo e o pânico se espalhando como um incêndio. O envelope escorregou de suas mãos e foi levado pelo vento, como se cada segredo que continha estivesse tentando escapar. E naquele instante, Josefina percebeu o que havia sido revelado até então era só a ponta do iceberg. O que a explosão esquematizava não era apenas um evento físico, mas a revelação de um novo e sem fim labirinto de intriga. O que estava realmente em jogo? E quem, além dela, estava disposto a fazer o que fosse preciso para manter a verdade oculta? Um dos policiais gritou: "Precisamos evacuar a área!" E enquanto todos se agitavam, algo na multidão chamou a atenção de Josefina. Era uma mulher com olhos ardentes, um brilho desconcertante. Ela se aproximou e sussurrou algo que fez o coração de Josefina parar. Você não sabe quem realmente é, Josefina. A verdade está em você. Os olhares se voltaram para a mulher, e das sombras do passado, uma revelação ainda mais chocante se formava. O que ela sabia? E por que, de repente, tudo parecia mais aterrador? A pergunta ecoava na cabeça de Josefina. Quem ela realmente era? Josefina sentiu o peso das palavras da mulher. Você não sabe quem realmente é, Josefina. As frases ecoavam no seu ouvido, cada uma mais pesada que a outra. Clara e Luía agarravam-se às suas pernas, pequenas âncoras em meio ao turbilhão de revelações. O mundo ao seu redor parecia girar. O que significava ser parte de uma linhagem secreta? Será que tudo o que viveu até agora não passava de uma cortina de fumaça? A mulher hesitou, como se o próximo impacto das palavras pudesse desmoronar ainda mais a frágil estrutura da realidade. Você é a chave para um poder que ele sempre quis. O coração de Josefina batia forte. Cada batida parecia fazer eco em seu peito. Ela olhou para Alfredo. Ele tinha a expressão de quem estava pronto para brigar por toda a verdade, mas o medo também estava lá, profundo. Josefina, precisamos achar um jeito de sair daqui. Palavras dele eram um sussurro. Ansioso, mas ele tinha razão. O caos ao redor só aumentava. Os gritos, as sirenes, tudo parecia convergir para um único ponto: a verdade.
Otávio começava a se levantar, seus olhos se fixando em Josefina, com raiva e determinação. Vocês não vão me deter! Eu não deixarei que você destrua o que construí! Sua voz ressoava com a força de um trovão. A multidão pulsava. Alguns começaram a se afastar, enquanto outros se aproximavam, ansiosos por um espetáculo. Se você é uma chave, então talvez seja a hora de abrir as portas desta verdade. A mãe de Otávio estava decidida, mas algo havia mudado em seu olhar. Uma centelha de coragem que já não era mais apenas proteção, mas determinação. Josefina, a escolha é sua. Você pode acabar com isso agora, ou deixar a história se repetir. Josefina sentiu um nó na garganta. Ela e suas filhas estavam em perigo. E ainda havia um eco de dor e amor em sua alma. Eu não posso deixar que a história se repita, afrontou Otávio, respirando fundo. E não vou abrir mão do que construí com as minhas filhas. Nesse instante, tudo se movia em câmera lenta. O olhar de Clara buscava proteção, e Luía estava pálida, a inocência prestes a ser despedaçada por uma guerra de titãs. Mãe, o que devemos fazer? A vozinha de Luía soou como um sopro. A explosão que soou ao fundo chamou a atenção de todos. O caos estava se intensificando, mas no coração de Josefina uma chama se acendeu. A verdade era uma espada de dois gumes. Se vamos enfrentar isso, vamos! Juntos, ela tomou a mão de Alfredo e as filhas, sentindo a força de cada um enrolar-se em torno da determinação. As palavras da mulher ecoavam na mente de Josefina. Você é parte de uma linhagem que eles querem destruir. Se essa linhagem significa liberdade, então eu reivindico. O grito era de guerra agora. Um renascimento, não apenas para ela, mas para suas filhas e para todos que haviam sido oprimidos. Que comece a batalha pela verdade. Os murmúrios da multidão agora se transformaram em gritos de aprovação. A transformação estava em curso. A história delas não acabaria neste caos. Uma nova narrativa surgia, repleta de esperança e coragem. E assim, no centro do fogo cruzado entre verdade e mentira, Josefina percebeu que, independente do resultado, ela se era além do que o passado pedia. O futuro não era apenas escolta das memórias, era uma construção de força e autenticidade. Quando tudo parecia calmo, ela virou-se para a câmera. Uma conexão invisível com o mundo que estava assistindo. Se você está aqui e isso ressoou em você, a luta por histórias autênticas começa agora. Não deixe as vozes serem silenciadas. Inscreva-se agora e faça parte desta jornada. Avance e esmague o botão de like. Compartilhe essa história com seus amigos. Eles precisam saber a verdade. Juntos, vamos inundar os comentários com suas reações e teorias. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere mais um segundo para agir. Com um brilho determinado nos olhos. A batalha estava apenas começando. E Josefina sabia que a verdade finalmente estava a caminho de ser desvelada.